Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejamos todos bem-vindos, porque bem-vindo é todo aquele que vem em nome do nosso Mestre Jesus. E para iniciar a palestra dessa noite, vamos fazer uma leitura de uma mensagem do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que está transcrito no livro Pão Nosso, abrindo aqui aleatoriamente na mensagem de número 49, cujo título é Velho Argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Este versículo está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Jesus Cristo. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de enquanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se então que das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incomparável com o bem e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Depois desta mensagem do Espírito Emmanuel, vamos convidar o nosso companheiro Alexandre para fazer a prece que dá início à nossa palestra da noite. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade de podermos estar juntos, reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre Guia Maior, neste lar de oração. E mais uma vez renovamos, Senhor, o nosso desejo de fazer parte de Tua vinha como pequenos trabalhadores, dispostos a aprender, a crescer e a fazer frutificar a semente do Teu Evangelho de luz em nossas vidas, em onde quer que estejamos. Por isso mesmo, Jesus, abençoa-nos, nos inspira e ampara sempre. Que assim seja.
E hoje a Asas tem a satisfação de receber nosso companheiro Alan Mitchell, escritor, palestrante, que escreve os seus livros destinados às crianças, né? Escreve os livros espíritas, mas destinados às crianças, utilizando-se das figuras do Maurício de Souza, né? Aquela Turma da Mônica que a gente está acostumado a ver nas revistinhas, nos gibis. E Alan Mitchell faz essa releitura, né? Utilizando-se dos desenhos de Maurício de Souza para passar a sua mensagem espírita às crianças. Ele está aqui conosco hoje, vai falar sobre a família, né, e qual é a visão da doutrina espírita com relação a essa instituição família, e terá amanhã o dia, né, na UF, na União Fraternal Espírita, ali no bairro do 40. Ele estará lá amanhã com palestras para as crianças, para os pais, para os trabalhadores também lá da casa da UF. Então todos estão convidados também a comparecerem amanhã lá na UF, onde o companheiro Alan Mitchell estará fazendo lá a sua explanação. E nós o convidamos para vir aqui fazer a sua palestra e nos brindar com seus conhecimentos. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos assim ter uma noite de refazimento, uma noite onde todos possamos de alguma forma relembrar alguns conhecimentos. O intuito não é de passar nenhum conhecimento novo, mas provavelmente muitos de nós aqui já temos esses conhecimentos, e a ideia é que a gente possa reativar, reacessar novamente essas informações que são tão úteis para a nossa vida, para a nossa função atual e para a nossa encarnação. Então, vamos lá. Primeiramente vou colocar o óculos, porque aí eu tenho uma visão Full HD de vocês, né? 4K, na verdade, consigo ver todo mundo, sorriso, se está com o olho fechado, eu já dou um grito, a pessoa acorda, né? Fica bem melhor assim. Então, meus irmãos, é uma honra poder estar aqui novamente em Campina Grande. Já estivemos aqui o ano passado em março, nessa época não, em março, né? Final de março e abril, e quando a gente retorna à cidade, nós ficamos com muita alegria. A ideia, obviamente, é falar sobre a família e como é que a luz da doutrina espírita esclarece as informações dessa que é uma função importantíssima para a nossa educação moral e espiritual. Porque todo mundo aqui está no mesmo barco, né? Todos nós estamos no mesmo barco chamado Terra, e todos nós precisamos que esse barco caminhe ou navegue em bons mares, em mares tranquilos, calmos, é o que todos desejamos sempre. Mas, obviamente, haverão turbulações, haverão tormentas, haverão tempestades, e aí é claro que há necessidade de que a gente compreenda estes momentos e, claro, possamos tirar algum proveito, um aprendizado dessas situações. E nesse processo natural que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, que é a nossa casa, que nos recebe bem, nos oferece todos os recursos necessários para o nosso aprendizado, nessa sucessão de idas e vindas de todos nós enquanto espíritos imortais, criaturas de Deus. Então, nesse processo de sucessão contínua, onde quando nós chegamos aqui, obviamente, outros tantos espíritos retornaram para o lar espiritual e outros tantos já se encontravam aqui. Dentre esses espíritos, encontravam-se os nossos pais, os nossos parentes, os nossos amigos, professores
E nesse momento que vamos passando pelo processo das vidas, da nossa encarnação, vai tendo continuidade desse processo de troca. E aí agora, para muitos de nós, estamos vivendo ou passando pela situação de nós já estamos sendo os pais, muitos outros já estamos sendo os avós, né? Outros os tios. Mas esse processo não muda. Não importa quanto tempo a gente deseja que espere, isso vai acontecendo sem parar. Então, nesse processo de idas e vindas desses espíritos, vamos fazer, na verdade, uma transferência de experiências. Então, nós vamos transferindo experiências e aqueles que estavam antes de nós transferiam experiências para a gente. E aí, nesse processo, a gente vai adquirindo essas informações e tentando lidar com elas. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles vai dizer que, no livro Constelação Familiar, ela vai dizer que a família é igualmente um grupo de qualquer tipo de outro animal, porque a gente lembra família sempre em relação aos humanos, mas até os animais não humanos, eles vivem em grupo, e estando em grupo eles trocam experiências. Os mais velhos cuidam dos mais novos, os mais novos vão aprendendo com essas experiências. E a ideia dos mais velhos, dos animais mais velhos, é fazer com que aqueles novos adquiram a maturidade e a possibilidade de viverem tranquilamente sem receber todo aquele carinho e proteção, para que eles possam lidar com a vida do jeito que é e encarar a realidade. Então todos nós também passamos pela mesma situação. A diferença é que a gente apega um pouco mais, então a gente fica mais perto, e a gente vai falar muito sobre isso. Então, a ideia de quando nós passamos pelos processos de trocas de experiências com outros espíritos, em especial em família, é justamente a possibilidade da formação de hábitos em que as pessoas que estão ali cuidando de nós, esses espíritos que estão cuidando de nós, no caso nossos pais, nossos tios, nossos avós, vão ajudando a nos instruir. A gente vai adquirindo conhecimentos, um tipo de educação, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Porque nenhum pai vai querer que seus filhos sejam iguais a ele. Sempre nós queremos que eles sejam melhores, nunca iguais. E por isso, os filhos, mesmo aqueles que a gente acha que são um pouquinho mais rebeldes, são aqueles mais danadinhos, né? Aqueles mais espoletas, como muitos falam, mesmo esses, eles sabem que que os pais amam eles. Pode ter aqueles conflitos, aquelas divergências, mas eles sabem. Eles podem divergir, podem discordar, mas eles sabem. A questão é como a gente vem realizar esse processo. Então aí gera os conflitos, e é natural. Então a gente precisa aproveitar esse momento de experiência para construir os valores. Só que muitas vezes nós não temos utilizado dos recursos que temos, como por exemplo a paciência. E aí em algumas outras palestras a gente fala muito sobre essa questão, em especial nos dias atuais. Porque nos dias atuais parece que a gente vai relegando a nossa paciência para outras coisas, né? Então a gente vai transferindo, por exemplo, a responsabilidade de educar ou de orientar para aquele aparelho mágico que faz tudo. E agora ligado à internet, ligado àquele sistema maravilhoso, tudo pode. Você pergunta algo e ele responde, simplesmente está conectado, e aí a gente acha que ele é o novo Deus. Porque é igual o Google, ele está onipresente e sabe tudo. Você faz uma pergunta e ele responde. Até você perguntar quem é Deus, ele responde. Só faltava dizer, sou eu. Né? Então a gente precisa diferenciar quem está fornecendo as informações para educar o espírito que está sob a nossa responsabilidade. Porque a ausência da paciência nos dias atuais vai fazendo com que a gente relegue e passe para o celular, o tablet, o computador, a função de educá-los. E aí as coisas vão piorando. Porque a gente não sabe o que eles estão sendo educados,
Porque quando sai da minha boca, sai dos meus pensamentos, eu sei o que eu estou falando, eu sei quais são as minhas intenções. Mas se ele está se educando sozinho, fica mais difícil. Então é aí que nesse processo a gente precisa, junto com o livro Constelação Familiar, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, vai falar que a gente precisa, na verdade, entender os arquivos do inconsciente do espírito. Assim como foi preciso que os nossos pais entendessem mais ou menos que tipo de personalidade nós tínhamos. E aí tentar orientar. Porque os arquivos, todos nós já viemos com eles. Porque vem com experiências e bagagens de vidas anteriores. No processo de que ele vai crescendo nesta encarnação, ele vai precisando, nós precisamos gotejar essas informações, as orientações. Porque vai sendo gotejando. Porque os tesouros todos nós já temos dentro de nós. E aí quando a gente vai trabalhar e estudar o Evangelho, a Boa Nova do Cristo, a gente vai perceber que a Boa Nova é um tesouro. E aí vai falar sobre as bem-aventuranças e as virtudes do homem de bem. Essas virtudes que todos nós podemos desenvolver. Porque muitas vezes nós temos dentro de nós o sentimento de vingança, o sentimento de maldade, o processo de tristeza. E aí a gente vai lembrar que dentro de nós está ali a resposta para desenvolver a alegria, para não sufocar a tristeza, mas para, compreendendo a tristeza, saber mostrar uma luz nova. Porque às vezes, uma vez a gente foi falar sobre isso num outro tema, e aí a gente elencou uma lista, uma coluna cheia de virtudes, e aí das coisas, do outro lado, as questões negativas. Aí tinha lá alegria de um lado e tristeza do outro. Aí no final da exposição, desse sentido, o rapaz levantou a mão e falou: mas Alan, eu acho que esse negócio da tristeza não é bem ruim. Por que achar que a pessoa fica triste é ruim? Não. Demonstrar tristeza em algumas situações é natural. É nosso, é do ser humano. Se a gente perde um ente querido, a gente fica triste. Ah, não, porque agora você é espírita, então você não pode ficar mais triste. Onde está escrito isso? Quem falou isso? Kardec não falou isso. Mas a gente entendendo que agora, no processo de desencarne, ou seja, aquela pessoa que estava aqui conosco por muito tempo, por pouco tempo, desencarna, ou seja, só o corpo físico se foi, o corpo espiritual continua, ele sobrevive a tudo. Ou seja, é como se ele, na verdade, só mudasse de um lugar para outro. Ele não está mais aqui, está em outro lugar. Aí a gente vai lembrar daquela mensagem do navio de Victor Hugo. Então, quando o navio está aqui, a nossa praia, então todos aqui estamos numa praia. E aí nós vimos um navio enorme. Imagine o tamanho do Titanic. E aí o navio vai zarpar, vai embora. Quando ele vai se afastando, e cada vez mais que ele se afasta, o que acontece com ele? Ele vai diminuindo de tamanho com relação aos nossos olhos. Vai diminuindo de tamanho, diminuindo, até virar um ponto. Depois, ele se afasta um pouco mais e esse ponto desaparece. Aí algumas pessoas vão pensar: nossa, desapareceu o navio, será que ele evaporou? A gente não vai pensar isso. Simplesmente ele sumiu das nossas vistas. Assim acontece com alguém que estava aqui há um tempo e hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a uma semana, 10 dias, 10 horas, não está mais. Ele só não é possível de ser visto para nós. Ele vai se afastando e aí, no outro lado, imagine que lá do outro lado, numa outra costa, começa a surgir um pontinho. E esse pontinho começa a tomar forma e vai se aproximando, e aí começa a aparecer um navio.
e aí o navio se aproxima e chega e aporta. Quem está lá do outro lado vai receber aquelas pessoas que estão no navio com uma felicidade. Exatamente como acontece com a encarnação e o desencarne. Quando nossos entes queridos que estavam aqui aparecem no lado do mundo espiritual, é festa. Então uns choram de um lado, outros festejam. Então a gente precisa compreender. Então quando um ente querido chega para nós, seja em qualquer uma dessas funções, de filhos, sobrinhos, irmãos, é uma alegria aqui. E aí o que nós temos feito deste presente que tem sido nos dado? Porque agora ele é nossa responsabilidade. Como consta no livro Conduta Espírita, onde André Luiz vai dizer que nós, pais, somos os guias, os cicerones, os guias espirituais encarnados desses novos espíritos. Olha que chique. Além de termos os guias espirituais no mundo espiritual, temos os guias espirituais aqui. Uma hora eram nossos avós, outra hora nossos pais, hoje somos nós, amanhã os nossos filhos, e por assim vai. Uma troca de experiência contínua. E aí Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, vai sintetizar umas normas sobre as questões do sexo. Porque muitos de nós precisamos utilizar e conhecer essa energia. Mas logo de início ele vai dizer o seguinte, que esse trabalho não visa proibir a ideia do sexo, mas educar. Não falar de abstinência imposta. Porque muitas pessoas acham que ou abraça a ideia do sexo ou foge totalmente dela. E não precisa. Né? Ou a balança vai para ou você abraça, vai com tudo, se joga, mete o pé na jaca, ou você foge de vez. Corre, vai para o mosteiro, se dedica 100% para um outro tipo de vida, e aí foge dessa ideia. Então ele vai dizer que não precisa abstinência imposta, mas um emprego digno, ou seja, utilizar dignamente e o melhor, com respeito aos outros. Porque se a gente sente algo bom na hora de empregar a energia sexual, a outra pessoa também, porque a gente só lembra da gente, esquece o outro. Será que o outro também quer? Então precisa ter equilíbrio. Então, se os dois querem, os dois equilibram-se. Um pensa no outro. Então você respeita. Não é só o que eu quero. E aí, ele diz também que não indisciplina, não pode haver indisciplina, tem que haver controle. Não pode ser por impulso, mas ter responsabilidade. E aí, quando a gente fala do impulso e responsabilidade, porque muitas pessoas, sentindo o impulso sexual, se jogam totalmente no processo. Aí é o desequilíbrio. E aí, precisamos entender. Porque fora disso, Emmanuel vai dizer que tudo que está fora dessas ideias iniciais é tudo teoria. Tudo é teoria. Que só vai ser compreendida quando a gente praticar. E aí, praticar do jeito que a gente acha, e aí vai, obviamente, ocorrer as consequências, e com essas consequências, nós vamos ter que aprender e reaprender com a dor. Porque se é desregrado, não tem regra para você, então as consequências também vão vir de forma desregrada. Na questão 201 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: pode um espírito que animou o corpo de um homem voltar no corpo de mulher e vice-versa? A espiritualidade? Claro. Claro que sim. Aí a gente já começa a pensar: se eu cometi besteira quando era homem, quando estava encarnado como homem, te prepara.
Porque aí haverá as consequências no futuro. Se hoje desrespeitei a mulher, amanhã eu volto como mulher, ai meu Deus do céu. Se eu era mulher e abusei da minha beleza para conquistar desvaradamente, no futuro, ai meu Deus do céu. Então tudo tem uma lei de causa e efeito que vai equilibrando o processo. Toda vez que a gente achar que o que nós desejamos tem que ser utilizado a todo o nosso bel prazer e puxando a balança para o nosso lado, vem a força da lei divina e puxa para o equilíbrio. Vai ser sempre assim. Porque é igual à lei da gravidade. Alguém aqui consegue burlar a lei da gravidade? Levanta a mão só para eu ver. Eu faço sempre essa pergunta porque vai que alguém aparece e diz, eu consigo. Então a gente não consegue. A lei da gravidade é aquela força que puxa todos os objetos para o centro da Terra. Não quer saber se você é branco, se você é negro, se você votou na esquerda, se votou na direita, se você é centro-esquerda, centro-direita. Se você vai sair na manifestação com a bandeira vermelha, com a bandeira amarela, não faz diferença. Puxa todos os objetos para o centro da Terra. Não tem preconceito. Então, todo mundo precisa obedecer. Simples assim. Aí a gente obedece. É a mesma coisa a lei divina. Não tem como burlar. O que nós fizemos com a lei da gravidade? A gente estudou a lei da gravidade. Aí nós inventamos a roda. A roda diminui o atrito com o solo, faz a gente chegar mais depressa nos lugares. Séculos, milênios depois, inventamos um outro objeto maravilhoso, que é o avião, utilizando já da roda. Um objeto mais pesado que o ar, ganha velocidade e flutua. Voa, ganha os ares e aí chega ainda mais depressa de outros lugares. Foi preciso burlar a lei da gravidade? Foi? Não. O que nós fizemos? Entendemos como funciona, estudamos e utilizamos a nosso favor. Por que a gente não tem feito isso com as leis divinas? A gente tem aqui a Casa Espírita, que oferece os espaços para as palestras, para os grupos de estudos. Então a gente pode vir, conhecer as obras, estudar, tirar dúvidas e aí entender melhor um pouquinho mais sobre essas questões para nos ajudar. E é de graça. Tem gente lá fora oferecendo cursos e cursos sobre tudo e qualquer coisa e a gente acha caro, mas paga. E não vai melhorar as nossas vidas no mesmo nível. Vai melhorar aqui e ali, daqui por uma semana, por um mês, talvez por um ano. E a gente não está aproveitando. Então, precisamos saber como fazer e o que fazer com essa força genésica, que vem do chakra genésico, que vai trabalhar a força, essa energia espiritual. Quando a gente entende essa energia, aí as coisas vão todas elas se encaixar para que a gente possa fazer com que essas experiências de como, com quem e por que eu devo utilizar essa energia seja melhor utilizada, porque esses são recursos que estão à nossa disposição aqui. Porque é com essa energia que a gente vai construir a nossa família. Então, que tipo de energia e como eu estou utilizando essa energia? Porque na medida que a gente sai e utiliza essa energia de qualquer jeito, uma hora pode ter consequência. Pode vir um fruto, né? Os filhos. E como estamos preparados para isso? Então, muitos filhos femininos, como diz o livro, então vai vivendo a sua vida com a educação que foi recebida dos seus pais,
esse sexo sem regras, aí vai nas noites, nas boates. Eu sei que isso não acontece, esse problema não tem aqui em Campina Grande, mas em outras cidades tem muito, né? Onde aí as vão, saem, sem regras, o sexo, e aí de repente aparece, surge, de repente se tornam mães, sem estrutura, e aí sem estrutura, acabam não sabendo lidar com a situação, desesperam, e muitas das vezes, por serem muito jovens, entregam os filhos aos avós. Aí muitos avós aproveitam aquele momento, porque eles querem ajudar, e sob o pretexto de ajudar, acaba que, com aquele carinho, porque os avós são muito maternais, paternais, né? E aí, para que ajuda e tudo mais, de repente acabam tomando. Não, deixa aqui que eu cuido, pode ir lá, vai continuar estudando, você precisa terminar a escola, precisa trabalhar. Só que aí o processo vai passando, e aí a ausência da estrutura na jovem vai fazer com que ela, sim, entre em novas aventuras. Porque a estrutura básica, que não existia, não foi corrigida. Então o processo vai só se repetindo. Quando os filhos do sexo masculino, ou não do sexo masculino, mas os filhos masculinos, aí a mesma coisa. Sem regras, faz o sexo sem regras, sem estrutura. Só que aí quando o filho nasce, eles ignoram os filhos. Porque muitas vezes não estão trabalhando, não tem nenhum envolvimento, nenhum comprometimento com a jovem. Então deixam os filhos. Não fala, o livro é muito sagaz, Joana é muito sagaz, porque ela não fala abandonam os filhos, porque os filhos necessariamente não se encontram abandonados pelos pais, só pelo pai, porque o pai pode abandonar, mas não é abandonado pela mãe, não é abandonado pelos avós, alguém pode cuidar, e se ninguém da família cuidar, sempre vai ter alguém para cuidar, disposto a. Então, ignoram os filhos, deixam as mães em tormenta, porque elas ficam preocupadas, não sabem o que vai acontecer, não vai virar mãe solteira, e aí ficam em desespero. E aí vem as consequências. Então, a presença dos avós é importantíssima, porém, desde que os avós consigam compreender o seu papel dentro do processo familiar. Porque os avós já não são mais mães e pais. Eles são avós. E não podem interferir no processo de educação dos filhos se não forem chamados, convidados pelos filhos. Porque a responsabilidade da experiência dos erros com aquela criança é dos pais e não dos avós. Parece chocante? Parece duro? Mas por que será que Joana de Ângeles fala desse jeito? Porque não devemos, os avós, interferir, porque os filhos precisam passar pelo processo de responsabilidade da utilização dessa energia. E só através de enxergar essas consequências do uso desenfreado dessas energias genésicas, do sexo, é que ela vai perceber que tem que pensar 2 vezes antes de continuar fazendo da mesma forma que estava sendo feito antes. Então os pais, não os avós, vão passar pelas dificuldades de ter que se adaptarem a uma vida nova. Precisam buscar trabalho para sustentar o filho que chega. Se estiver em ano escolar, adaptar o estudo e o trabalho. Porque na medida que os avós pegam essas responsabilidades, não permitem que os filhos entendam essa responsabilidade. E aí são várias histórias dessas consequências. Eu conheço uma delas. Aliás, eu conheço várias, mas uma delas eu vou compartilhar com vocês.
Por muito tempo, uma mãe cuidava de 2 filhos. Só que um deles era uma criança mais rebelde e o outro um pouco menos rebelde, porque não existe criança que não é 100% anjo, né? Então, vai ter um pouco de rebeldia normal da criança. Por isso que necessitamos da paciência para poder orientar. E aí vamos passar por diversas situações para isso. Então, ela foi passando por esse processo. Só que aí a avó via que ela colocava muitas vezes de castigo o mais velho. Então o mais velho ficava de castigo, às vezes tomava aquelas advertências e aquelas palmadas da década de 80. Muita gente vai lembrar, né? Porque depois da década de 90, 2000 já não podia mais, né? 90 até podia ainda, né? Um pouquinho, mas era mais leve. Então os filhos da década de 90 vão dizer, não, eu também já tomei as minhas. Mas era mais leve. Já não era nenhuma surra, era só uma pea que tomava, né? Um beliscãozinho, um puxão de orelha. Aí foi aliviando o processo, hoje em dia nem... não tem mais essas coisas. Então naquela época, ele ficava de castigo, recebia algumas punições. Aí o que a avó fez? Uma vez o menino aprontou, novamente, como sempre está aprontando, só que perto da avó, a avó interferiu e resolveu cuidar do filho, da filha. Cuidou do filho e da filha, ou seja, do neto. E aí disse, não, você não vai mais bater nele, vai ficar aqui, deixa aqui que ele é melhor. Tudo bem. Aí ela ficou com o menino. O menino passou o tempo, foi crescendo. Ela tinha um comércio local. O menino foi aos poucos recebendo todo aquele carinho, amor e afeto da avó. Então, possivelmente, com todo esse carinho e afeto, foi corrigido, certo? O comportamento? Vocês acham que sim? Talvez, né? Depende. Quem sabe Deus. Então o menino foi passando o tempo, foi descobrindo como as coisas funcionam no comércio. Aí, surrupiava um dinheiro aqui, um dinheiro acolá. Continuava saindo, e aí começou também a beber, porque a parte do comércio era bebida. Parte do comércio eram cigarros, então ele bebia, fumava. E aí, deu todas as consequências negativas, porque faltou o pulso firme da mãe, a disciplina. O que não quer dizer que sempre precisa haver uma disciplina rígida e forte, violenta. Não necessariamente, não é isso que a gente fala. Mas a ideia da rigidez e tentativa de correção nos atos falhos, a tentativa de controle e disciplina. Porque se um filho é mais rebelde, você precisa ter um pouco mais de rigidez. Os filhos que não são tão rebeldes, obviamente não há sentido em haver punições duras. Então foi passando o tempo e, obviamente, esse jovem começou a se envolver com cada vez mais coisas piores. O outro jovem recebia punições normais, recebia as correções naturais. Então a gente começa a entender essa questão de quando a Joana de Ângeles fala sobre a diferença e a necessidade de todos nós que fazemos parte das famílias nos colocarmos justamente nas nossas posições. E aí ela amplia, não somente colocando para os avós, mas os tios, a necessidade de quem é tio estar ali perto para dar o suporte necessário para o irmão, né? Para os irmãos, para os pais, para os netos, para os sobrinhos. Então, todo mundo fazendo parte da família. Porque em família é que a gente tem a oportunidade de agregar conhecimentos e experiências. E aí no processo que é muito mais longínquo, que não se perpassa apenas por essa encarnação de dificuldades que nós temos, em algum momento nós voltamos para os nossos lares espirituais. E aí depois reencarnamos novamente. Ou seja, a lei divina vai nos ajudando a nos orientarmos melhor. E aí nesse processo, a reencarnação vai trazer os mesmos personagens, os filhos, os netos, os avós, todo mundo ali para o mesmo seio familiar, porque é justamente isso que acontece. A maioria de nós
reencarnamos em meios, na maioria das vezes, que nós mesmos já conhecíamos. Que nós já temos aquilo que chamamos de empatia. Por isso que nós gostamos mais de um da família, menos de outros da família. Então esse processo vai buscando um ajustamento e reajustamento. Mas nas famílias que as questões educacionais, morais e éticas não são levadas com maior atenção, o reajuste é mais difícil. Por isso que vemos famílias com tantos problemas e tanto desrespeito entre seus pares. E outras famílias fluindo naturalmente, uma harmonia. E aí depois a gente pergunta, por que a família do vizinho é mais harmoniosa que a minha? Porque, na verdade, toda vez que a gente olha para a grama do vizinho, está sempre mais verdinha, né? Toda vez que nós olhamos para a grama do vizinho, ela está sempre mais bonita que a nossa. Só que a gente não para pensar o quanto de esforço é necessário para deixar a grama verdinha. É preciso regar. E aí muitas pessoas dizem assim, não, mas eu rego. Mas quantas vezes você rega por semana? Ah, uma vez por semana. Chega no sábado, eu vou lá e dou a regada. Ah, tudo bem. Não, eu rego sábado e domingo, 2 vezes por semana. Mas para ficar verde a nossa grama, só os finais de semana, só 2, 3 vezes na semana basta? É preciso regar constantemente. E aí a gente faz a referência de regar com carinho e atenção às nossas famílias constantemente. Porque muitas vezes, aqueles filhos que parecem que estão naturais, tranquilos, nossa, meu filho é uma bênção, Ala. Olha só, tranquilidade, estuda, faz isso, faz aquilo, não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum hoje. Mas e amanhã? É possível garantir? E aí, a gente vai pensar da seguinte forma. Quem aqui já ouviu falar em Ladybug? Levanta a mão. Sim? Levanta a mão. Muito bem. Quem já ouviu falar em Cat Noir? Levanta a mão. Alguém olhou para o lado assim, quê? Eu pensei que a palestra era em português. Hã? E aí é estranho, porque é uma quantidade pequena de pessoas levantou a mão dizendo que conhecia a Ladybug. Só que aí eu pergunto Cat Noir e poucas pessoas levantaram. E isso é preocupante. Por quê? Porque a mesma coisa de eu perguntar, gente, quem conhece o Batman? Aí um monte de gente levanta a mão. E quem conhece o Robin? E aí só 2, 3 gatos pingados. Não tem cabimento, porque conhecer um, obrigatoriamente, te faz conhecer o outro. Porque eles dois são parceiros. Não é? Então, é igual Batman e o Robin. Aí eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar em Masha e o Urso? Levanta a mão. Pronto, quantidade maior de pessoas. Muito bem. Quem aqui quer ter uma filha igual a Masha? Levanta a mão. Ninguém. 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 Você quer uma Masha? Depende. Então você quer uma que seja boazinha uma hora e outra não? Está vendo? A doutrina espírita é maravilhosa, porque você faz um par de perguntas, todo mundo cai na realidade. Não é? Você faz uma pergunta, a pessoa pensa de um jeito rápido. Aí depois você faz outra pergunta que te faz refletir melhor e você, opa, não, peraí. Aí a doutrina espírita é maravilhosa, não é? Porque a gente vai analisando o que nós estamos vivendo através de reflexão, a filosofia, a parte filosófica da doutrina espírita. Ela utiliza a parte científica, mas precisa da parte filosófica para fazer a gente pensar. Porque se a ciência sozinha ficar aqui parada, a gente não faz nada com ela. Mas a nossa mente, a nossa inteligência. Só que aí tem uma outra questão, a parte religiosa. Que Emmanuel diz que sem ela a gente não chega a Jesus. Ela, a parte filosófica, a parte religiosa, é que pega as duas outras partes e levam até os céus.
Porque aí a gente para de olhar Jesus meramente como ser religioso. Porque a gente olha Jesus, nossa, vai ter o Filho de Deus, e aí vai achar igual as outras pessoas, os outros grupos religiosos, que olham para Jesus como ser especial, criado unicamente especial, e sendo especial, ele é diferente de todos nós. Estaria aí um grande equívoco e uma quebra da lei, porque Jesus veio dizer o quê? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então, se ele veio cumpri-la, ele veio colocar para todos nós que ele, e assim como consta na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, teria Deus criado espíritos bons e outros maus? E aí a resposta dos Espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E se ele diz todos, eles não disseram todos, exceto, não falaram isso. Então, se é todos mesmo, não é isso? Inclui Jesus. Então a gente começa a olhar para Jesus como um ser que já foi igual a nós. Simples e ignorante começou, passou por nós e está longe de a gente ver. Sabe aquele carro de Fórmula 1 que você passa? Pois é, a gente nem chegou a ver, porque ele já estava na nossa frente quando nós fomos criados. Quando o planeta começou a ter formação no nosso sistema solar, Jesus já era espírito puro, conforme consta no livro A Caminho da Luz. Ou seja, ele está bilhões de anos-luz à nossa frente. Porque Deus, o Pai, continua criando. Então, antes de Jesus ele já criava. Quando criou Jesus, continuou criando. Criou depois nós. E continua criando hoje. E aí Jesus diz o que depois? Está escrito: vós sois deuses. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Caramba, sabe aquela ficha que cai? A ficha caiu. E aí tudo começa a fazer mais sentido ainda. Porque aí a gente vai entender que nós um dia também faremos o que Jesus fez. E faz sentido o que ele diz com o que está nessa pergunta do Livro dos Espíritos. Jesus teve um início igual a todos nós, mas passou, está longe, está bem à nossa frente. Fantástico. Então a gente começa a sentir necessidade de compreender melhor essa base familiar. Todos nós fazemos parte. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, vai fazer a seguinte reflexão: há duas espécies de famílias, de laços. Então existem dois tipos de famílias, um pelos laços espirituais, outro pelos laços corporais. Os laços espirituais, quando nós nos unimos pelos laços espirituais, são laços mais firmes, não se rompem. A gente vai passando por uma dificuldade aqui, outra ali, mas vai entendendo, compreendendo o outro. Mas os corporais não. O interesse que nos faz nos conectar com outras pessoas, com outros corpos, né? Porque é assim que a gente encontra muitas vezes. Quando nós temos interesse por outras pessoas, apenas pelo sentido corporal, a gente se interessa, fixa-se o olhar, se ilude com os corpos, um corpo bonito, um olhar bonito, um rosto bonito, mas depois que passa o tempo, a gente vai descobrindo quem realmente as pessoas são, e aí e os outros vão descobrindo também quem nós somos, vai descobrir que a gente não é mole, que a gente não é fácil, que nós somos pessoas difíceis, e aí eles também se desiludem. Então a gente se desilude, eles também se desiludem, e aí acaba o relacionamento. Mas quando os relacionamentos são mais firmes, quando há um interesse maior pelo valor que a pessoa tem, verdadeiro, valor moral, os interesses, e isso geralmente nós espíritos percebemos quando nós temos já um pouco mais de maturidade. E quando nós somos muito jovens, a gente se ilude muito com o que é visto. Mas quando a gente olha além, que a gente já quer uma coisa mais séria, uma família mais séria,
a gente começa a escolher melhor, a gente começa a olhar melhor, dar uma atenção a outros valores. Então, o namoro faz parte desse processo de iniciação. Por isso que quando o jovem tem uma boa orientação para os verdadeiros valores, a gente não se preocupa tanto. E aí, quando os nossos filhos, ainda jovens, porque muitas vezes os pais, principalmente, os pais tomam aquele susto quando a menininha de 12, 13 anos fala: pai, eu estou saindo com o menininho. Aí pronto, o coração acelera, parece que vai morrer. Hã? A mãe fica do mesmo jeito, mas quando é filho, meu príncipe vai embora de casa, já pensa assim, desesperadamente. Então, o namoro faz parte desse processo. O namoro e a atração. E as crianças estão chegando. A Sueli Caldas vai fazer uma reflexão muito interessante na obsessão na família, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades e a gente não entende. Porque muitas vezes são filhos rebeldes, mas muitas vezes tem uma questão além do psiquismo, ou que está dentro do psiquismo. Muitas vezes o processo de obsessão na família utiliza dos jovens para poder fazer influência na família. Às vezes a intenção dos obsessores é diretamente no espírito do jovem, mas às vezes para atingir a família. E aí utiliza da criança e assim atingir seus objetivos. Então ela nos fala sobre a importância de ficarmos atentos a essas várias faces da obsessão. E aí ficarmos atentos com o apoio e o suporte da casa espírita. Por isso a necessidade de trazer os jovens para a evangelização infanto-juvenil. Porque no mesmo livro Conduta Espírita, ele fala sobre isso. Nós podemos e devemos matricular os filhos nas escolas de evangelização infantil. Porque ali está começando a semear os primeiros valores. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, e graças a algumas ideias, que aí eu posso incluir dentro daquelas ideias que Joana de Ângeles fala como ideias oportunistas de ocasião, que estimulam os jovens, estimulam os pais a deixar os jovens fazer tudo o que eles querem. Não, deixa os jovens escolher o que eles querem. Não, deixa eles escolher o que eles querem comer. Deixa eles escolher isso, escolher aquilo. Porque aí eles vão aprendendo naturalmente, sozinhos. Só que como é que a gente orienta, educa, sem o processo de orientação? Como é que a gente orienta sem ter o orientador? Não tem como. Então, obviamente, eles vão errar, mas eles não vão saber quando que erram. Em alguns aspectos vão errar, vão sentir as consequências na hora, mas muitas vezes não vão. Então precisa dos orientadores e precisa colocar à sua frente e disponibilizar o que é correto. E a evangelização é uma das ferramentas. E aí a gente não pode falar mais que não tem instrumentos e recursos para evangelizá-los. Porque a gente tem aqui a instituição, tem os livros didáticos na sua idade, não tem somente o da Turma da Mônica, óbvio, tem vários outros que a gente pode utilizar. Mas se puder da Turma da Mônica, não fique à vontade, né? Da Turma da Mônica, por que não? Todo mundo se diverte, eles gostam, se identificam. Mas o objetivo de utilizar as ferramentas como os personagens da Turma da Mônica é justamente pela capacidade das crianças enxergarem nos personagens eles mesmos, ou um pouquinho deles. Porque, querendo ou não, todo mundo tem meio um Cascãozinho em casa, tem uma Magali em casa, tem uma Mônica, tem um Cebolinha, tem uma Marina, tem um Franjinha. Então todo mundo tem, reconhece, sabe quem são. Se eu pergunto, por exemplo, qual a característica principal da Magali? Comer. Todo mundo sabe. E agora os adultos estão perdidos, porque as crianças que vão responder. Porque os adultos ficam com vergonha de falar. Porque quando o adulto é assim, quando a criança tem dúvida, o que ela faz?
Pergunta. Já o adulto, quando tem dúvida, finge que sabe. Depois olha no Google. Né? Finge que sabe e olha no Google. Mas as crianças não, as crianças levantam a mão, perguntam uma vez, perguntam duas, perguntam 10.000 e não para. Então toda vez eles se colocam, eles reconhecem que não sabem. E a gente perdeu essa capacidade de reconhecer que nós também não sabemos tudo. A nossa humildade muitas vezes. E junto com a nossa humildade perdemos a paciência para com eles, para educar quando necessário. E aí, só para a gente poder encerrar, uma historinha de experiência pessoal também. O meu filho foi passar, ele não mora comigo, ele mora em Brasília com a mãe. E eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Então, sempre que dá, ele vai lá para casa, eu vou lá em Brasília visitá-lo. Uma experiência, ele estava em casa, ele tinha 5 aninhos, ele tinha 4 aninhos ainda. E aí ele estava lá em casa, de repente ele já tinha almoçado, e aí eu perguntei, filho, você quer uma banana? Quer uma fruta? Ele quer? Aí eu dei uma banana para ele. Ele comeu a banana, eu fiquei mexendo no computador, ficou brincando com os brinquedos, não estava no celular. Aí de repente, eu olhei para ele de novo, daqui a pouco ele estava mastigando a banana. Aí eu procurei na mão dele, cadê a casca? Aí ele ficou quieto, não deu um pio. Aí eu olhei para o chão, olhei para nada, e ele continuou comendo. Eu falei, você jogou no lixo? Aí eu continuei. Ah, tá, jogou no lixo, tudo bem, né? Daqui a pouco eu olhei de novo, você jogou que lixo? Naquele ali? Apontei para o banheiro. Ele falou, não. Aí eu falei, uai. Aquele uai de mineiro. O oxe. Como assim? Porque para você ter jogado no lixo, no outro lixo, você tinha que ter passado por mim. Eu não vi você passando por mim. Aí ele ficou quietinho. Falei, não, filho, onde você jogou? Aí eu olhei para a janela, estava meio assim, né? Falei, meu Deus, jogou pela janela, caiu na cabeça de alguém lá embaixo. Aí eu perguntei, ele ficou quieto. Aí eu parei, dei atenção total para ele. Lembrei da princesa. Lembra da princesa, do príncipe que casaram, né? E aí eles falaram que para falar com os filhos tem que abaixar no mesmo nível, né? Aí a gente fica na mesma altura da criança. Aí eu abaixei, fiz igualzinho, tratei no mesmo nível. Aí eu perguntei, o que foi, filho? Onde você jogou a banana, a casca? Pode falar para o pai. Aí ele ficou quieto, olhou para baixo, olhou para um lado, tentou disfarçar. Falei, não, filho, não tenha medo. Ó, o pai só quer saber, eu quero te mostrar onde você joga, você tem que jogar no lixo e tal. Pode falar para o pai não vai brigar. Tive que ficar ali por muito tempo, dialogando, conversando, explicando para ele que eu não iria ficar chateado, brigar com ele, porque ele nos jogou a casca no lugar correto. Aí ele olhou para o chão. Quando ele olhou para o chão, ele estava em cima do tapete. Ou seja, eu levantei o tapete, ó a casca de banana debaixo do tapete. Aí eu lembrei do quê? Dos desenhos animados. O que as crianças, o que os desenhos fazem quando tem o lixo? Joga debaixo do tapete. Então ele viu e jogou debaixo do tapete. Aí eu peguei e falei, não, filho, vem cá que eu vou te mostrar onde que é. Até que segurei a banana. Aí eu dei a casca de banana para ele e fui com ele até a lixeira. Lá na lixeira, eu mostrei a lixeira, ele abriu e jogou no lixo. Ou seja, ensinei ele fazendo. Mas demorou muito tempo para eu fazer isso com ele. Mas foi uma ótima experiência. Porque aí eu aprendi, naquele momento, que eu precisava, além de ter paciência, demonstrar para ele na prática. Tive que controlar para não ficar nervoso, gritar, né? Tive que fazer um monte de coisa, aprendi na prática com ele, aproveitei a experiência. Obviamente, muitos de nós, na correria, levar a criança para o trabalho, levar a criança para a escola, e pegar da escola e fazer isso e aquilo, é natural, tem que comprar, tem que passar no mercado correndo, porque faltou comprar isso, e antes que ele feche, aí tem que sair correndo na padaria. Normal, natural, às vezes, a gente fica um pouco mais nervoso, né? A criança quer atenção, e muitas vezes, quando ela quer atenção, nós temos dado esse instrumento. Em alguns momentos, não é ruim, mas o equilíbrio no uso, porque na nossa época não tinha celular,
E a gente morreu por causa disso? Está todo mundo aqui, não está? Pelo menos não conheço, não tenho informação dos dados estatísticos de pessoas, crianças que morreram nas décadas de 80, 90, 2000, 2010 por falta de celular. Eu não conheço. Então nós tínhamos joguinhos, nós tínhamos jogos de baralho, dominó, jogos de veste tabuleiro. Então temos uma diversidade de opções. Folhas para colorir, folhas para desenhar. E aí o convite para fazer o evangelho no lar utilizando livros para eles. Então, não tem um livro, pega uma revistinha que tem uma historinha adequada. Pega um livro que tenha um desenho, uma informação adequada, e aí passa para a criança ler. Ela lê, faz a reflexão, a gente pergunta: o que você achou da historinha? O que você faria no lugar do Cebolinha, do Cascão, da Mônica, do Scooby-Doo? Porque aí eles vão refletindo o comentário. Depois a gente faz a análise do Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto isso, deixa a criança ali desenhando, brincando. Ela continua sendo amparada pelos espíritos amigos. Porque os espíritos amigos são os nossos anjos guardiões, que estão sempre cuidando de nós, nossa casa, estão ali aguardando a oportunidade para se conectar conosco. E o Evangelho é essa oportunidade. Só que não somente eles. Há sempre espíritos inteligentes, moralmente e intelectualmente, que reside em esferas ainda mais superiores, que estão se disponibilizando para nos ajudar, mas não encontram o plug da tomada. E aí não tem como nos ajudar nesse processo. Então todos nós temos e devemos aproveitar essas oportunidades riquíssimas que é estarmos em família, essas oportunidades maravilhosas de estarmos com pessoas que nós podemos aproveitar tanto, aprender tanto, porque essas são oportunidades muitas vezes únicas, porque essas pessoas, esses espíritos que estão conosco hoje, amanhã podem não estar. Quem de nós pode garantir que o ser que vive conosco, que está conosco hoje, amanhã vai estar lá? Quem pode garantir que nós estaremos lá amanhã? Não sabemos. Então, precisamos aproveitar o hoje, o tempo presente, esta oportunidade rica e maravilhosa que o Pai Maior nos oferece. E eu espero que todos nós possamos continuar os trabalhos da casa e possamos retornar para os nossos lares neste sábado com mais energia do amor, renovando nossa fé e nossa oportunidade única nesta encarnação. Que as mensagens de hoje possam ter encontrado conforto nos corações de todos nós e que possamos renovar as nossas energias para a nossa família com o máximo de amor. Obrigado a todos. Só mais um aviso. A AME, Associação Municipal de Espiritismo, convida a todos para a comemoração dos 75 anos da AME. E eu falei neste momento também para fazer o lançamento do DIEP 2020, no próximo dia 16, no domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá no Garden Hotel. Os ingressos custarão R$30, estão à venda na livraria da AME. Será servido também um café junino. Contará com a participação do cantor e expositor espírita Alan Vilches. Não é o Alan Vilches, é o Alan Vilches. Estará lá dia 16, domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Garden Hotel, comemoração dos 75 anos da AME e lançamento do DIEP 2020.